trabalhando, né, e na Tá correria. substituindo o Alessandro que viajou, teve que levar as crianças no inglês lá. Nas correrias do dia, né? Números, capítulo 8. Nós vamos começar a aula de hoje a partir do versículo 5, que é onde nós paramos semana passada. E eu vou ler o restante do capítulo inteiro, até o versículo 26, né, que é onde termina esse capítulo, porque é um assunto só. Vai falar sobre a consagração dos levitas, né? Nesse momento, realmente, Moisés está, então, consagrando essa galera para que eles possam estar, né, diante do Senhor, ali no tabernáculo, fazendo todo o trabalho. Paz, pastor Marcos, graça e paz aí, vamos que vamos. Números, capítulo 8, versículo 5 em diante, diz assim: O Senhor disse a Moisés: separe os levitas do meio dos israelitas e purifique-os. A purificação deles será assim: você aspergirá a água da purificação sobre eles, fará com que rapem o corpo todo e lavem as roupas, para que se purifiquem. Depois eles trarão um novilho com a oferta de cereal da melhor farinha amassada com óleo, e você trará um segundo novilho como oferta pelo pecado. Você levará os levitas para frente da tenda do encontro e reunirá toda a comunidade de Israel. Levará os levitas à presença do Senhor, e os israelitas imporão as mãos sobre eles. Arão apresentará os levitas ao Senhor como oferta ritualmente movida da parte dos israelitas. Eles serão dedicados ao trabalho do Senhor. Depois que os levitas impuserem as mãos sobre a cabeça dos novilhos, você oferecerá um novilho como oferta pelo pecado e outro como holocausto ao Senhor, para fazer propiciação pelos levitas. Disponha os levitas em frente de Arão e dos filhos dele e apresente-os como oferta movida ao Senhor. Dessa maneira você separará os levitas do meio dos israelitas e os levitas serão meus. Depois que você purificar os levitas e os apresentar como oferta movida, eles entrarão na tenda do encontro para ministrar. Eles são os israelitas que deverão ser inteiramente dedicados a mim. Eu os separei para serem meus em lugar dos primogênitos, do primeiro filho homem de cada mulher israelita. Todo primogênito em Israel, entre os homens e entre os rebanhos, é meu. Eu os separei para mim quando feri todos os primogênitos no Egito, e escolhi os levitas em lugar de todos os primogênitos em Israel. Dentre todos os israelitas, dediquei os levitas como dádivas a Arão e aos seus filhos. Eles ministrarão na tenda do encontro em nome dos israelitas e farão propiciação por eles, para que nenhuma praga atinja os israelitas quando se aproximarem do santuário. Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel fizeram com os levitas como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Os levitas se purificaram e lavaram suas roupas, e Arão os apresentou como oferta ritualmente movida perante o Senhor e fez propiciação por eles para purificá-los. Depois disso, os levitas passaram a ministrar na tenda do encontro sob a supervisão de Arão e dos seus filhos. Fizeram com os levitas como o Senhor tinha ordenado a Moisés. E o Senhor disse ainda a Moisés: isso diz respeito aos levitas. Os homens de 25 anos para cima, aptos para servir, tomarão parte no trabalho que se faz na tenda do encontro. Mas aos 50 anos deverão afastar-se do serviço regular e nele não mais trabalharão. Poderão ajudar seus companheiros de ofício na responsabilidade de cuidar da tenda do encontro, mas eles mesmos não deverão fazer o trabalho. Assim você designará as responsabilidades dos levitas. Então, capítulo 8, ele começa falando sobre a questão das lâmpadas, que nós falamos semana passada no finalzinho da aula. E para mim é muito importante esse início, ou essa parte, né, onde fala sobre o candelabro, sobre essa questão da iluminação, sobre essa questão de sermos iluminados por essa presença de Deus. E a gente falou um pouco sobre isso semana passada e foi tremendo. Quando começa o versículo 5, o Senhor já fala com Moisés a respeito dessa consagração, a respeito dessa purificação com os levitas, com a tribo de Levi, mais precisamente com todos os homens que estariam então disponíveis para trabalhar ali no tabernáculo. Mas o capítulo, eu já vou começar pelo final,
para a gente entender com quem essa consagração está acontecendo, né? Ou para quem essa consagração está acontecendo, principalmente nesse momento. Então, o texto termina do capítulo 8 falando a respeito de quem iria trabalhar no tabernáculo. E o Senhor então já estipula uma faixa etária de idade, então, que esses homens aptos para o trabalho deveriam estar ali se apresentando a Arão e aos seus filhos e sendo então consagrados para o trabalho. E cada vez então que um homem chegasse nessa idade, tanto no início quanto no fim, eles estariam sendo consagrados para o Senhor ou eles estariam sendo retirados do trabalho. Eu acredito que toda lei, queridos, que nós temos hoje na nossa Constituição, não só na Constituição brasileira, mas de todo o mundo, na verdade, todas as vezes que a gente olha para as leis que foram criadas de séculos para cá, a gente percebe nitidamente que parece que a diretriz que essas leis têm é a própria palavra de Deus. E isso é muito bacana, porque a Bíblia realmente ela vai trazer um norte a respeito de várias leis que foram criadas para os homens seguirem, e isso faz parte, inclusive, de uma própria direção do Senhor na Bíblia Sagrada. E aqui a gente já encontra o período de trabalho de um homem que deveria ser de 25 anos em média. Então a gente percebe que a lei da aposentadoria, ela não sai à toa ali, né, na legislação do Brasil com 25 anos de trabalho. Percebem que aqui o Senhor apresenta esse período como um período hábil para que um homem se apresentasse para trabalhar no tabernáculo, para ser realmente um oficial ali no tabernáculo, ajudando Arão e os seus filhos. Então ele fala assim, todo levita de 25 anos para cima que esteja apto. Por que esteja apto? Porque se o homem ele tivesse algum tipo de defeito no corpo, se ele tivesse algum membro, né, que fosse amputado ou tivesse algum defeito no corpo, ele não poderia trabalhar no tabernáculo, ele já seria aposentado automaticamente na tribo de Levi, ele não estaria apto a trabalhar no tabernáculo. Isso tem a ver com essa questão da perfeição mesmo do corpo humano, que diz respeito inclusive ao pecado, né? Então Deus não aceita nada com defeito. Então, para trabalhar no tabernáculo, esses homens deveriam estar perfeitos no seu estado de saúde, no seu estado físico, totalmente perfeito para trabalhar no tabernáculo. E isso era nessa faixa etária, entre 25 anos e 50 anos de idade. A partir dos 50 anos de idade, esses homens até poderiam auxiliar os levitas mais jovens, mas eles não fariam o trabalho diretamente lá no tabernáculo. Então eu acredito que eles poderiam até auxiliar ali, né, nos trabalhos, mas não diretamente. Então eles seriam homens que já estariam afastados do trabalho, tranquilos, cuidando ali dos seus rebanhos ou das coisas que eles tinham para fazer no dia a dia lá, mas diretamente no ofício do tabernáculo eles não estariam trabalhando mais. Então o Senhor já coloca uma idade que seria a idade padrão para se trabalhar no tabernáculo com os sacerdotes e com os filhos dos sacerdotes, né? Então todos os levitas, homens da tribo de Levi, de 25 anos até os 50 anos, seriam esses homens que nesse momento estavam sendo separados, estavam sendo consagrados. A palavra consagração fala de separação, de alguém que realmente recebe um chamado específico para só trabalhar para o Senhor, para fazer oficialmente o trabalho para o Senhor. Então, todas as vezes que Deus consagra alguém dentro da palavra, Ele está separando essa pessoa para que ela faça somente aquilo que Deus deseja que ela faça daquele momento em diante. Então, era algo realmente para o tabernáculo. Então, voltando lá para o início do capítulo, no versículo 5, ele diz assim: separe os levitas, no versículo 5, né? Separe os levitas do meio dos israelitas e purifique-os. Então, separar já é essa questão da consagração. Mas quando ele separa, quando ele chama para perto, a palavra vai dizer que eles precisam se purificar. E em diversas passagens aqui do Velho Testamento, principalmente do Pentateuco que a gente está estudando, a gente vê muito essa palavra purificação, né? E estar impuro ou estar puro, né? Então precisa de um momento de purificação, precisa de rituais de purificação. Por quê? Porque se a pessoa que estivesse no cargo
fazendo algum trabalho diretamente no tabernáculo e essa pessoa estivesse impura ou estivesse em pecado, a probabilidade dela morrer diante da presença de Deus, da santidade de Deus, era muito grande. E isso me intriga bastante, gente, assim, de verdade, porque a gente tem estudado os textos aqui do Pentateuco e a gente percebe que em Deus o mais importante é essa consciência da santidade de Deus, de como Deus é santo, e como Deus então pede para que o ser humano, sabendo que o ser humano é falho, sabendo que o ser humano é pecador por causa da natureza de pecado, por causa do pecado original de Adão e Eva, nós já somos, já recebemos essa herança do pecado ao nascermos, infelizmente, mas o Senhor diz assim, existe uma maneira de vocês acessarem a minha presença. Como é que eu acesso a presença de Deus? Como é que eu posso entrar na presença de Deus? Como é que eu consigo ter relacionamento com Deus? Então, o Pentateuco vai mostrar isso claramente através de Moisés, ensinando o povo de Israel como é que isso aconteceria. E então lá em Êxodo que a gente viu, o povo decide não se santificar dessa forma, porque eles temiam morrer, né? Êxodo 19, quando a gente estudou, eles falam, não, Moisés, fala você conosco, porque se Deus falar conosco, nós vamos morrer. Então, esse temor por causa do pecado, ele existe, mas Deus deseja que nós estejamos sempre nos purificando para que possamos estar sempre na presença dele. E isso não mudou, gente. A presença de Deus continua a mesma, santa, poderosa. Deus é santo e ele deseja que os seus filhos sejam santos como ele é santo. Jesus nos mostrou na prática como é viver uma vida de santidade, vivendo nesse mundo caído. Então, hoje não há desculpa mais para o ser humano dizer que é impossível viver em santidade, porque Cristo veio, ele realmente encarnou e ele nos mostrou que é possível viver uma vida guiada pelo Espírito, como o apóstolo João vai dizer em 1 João, guiados pelo Espírito, nós então não estaremos em pecado, nós estaremos sempre buscando essa purificação. Então, estar separado para Deus é estar constantemente buscando essa purificação. Esse processo de santificação precisa acontecer. Então, o Senhor começa falando justamente para Moisés para consagrar, né? Separar é a mesma palavra, que separe os levitas do meio dos israelitas e purifique-os. Então, todas as pessoas que desejam estar próximos de Deus, elas precisam entender que para isso acontecer, elas vão ter que passar por esse processo de santificação, de purificação. Então, o crente, quando ele nasce de novo, ele precisa compreender que a vida dele já não é mais dele, a vida dele já não é mais a mesma. Ele precisa entrar num posicionamento de santificação e de purificação, para que ele possa estar diante da presença de Deus sem se tornar culpado, sem se tornar impuro, né? Justamente desejando entrar na presença de Deus de forma negligente, de forma errada. Então, essa é a preocupação que Moisés vai ter nesse momento com os levitas, com esses homens que vão estar agora diante do Senhor no tabernáculo constantemente. Eles precisavam estar santificados, purificados, né? Se eles pecassem, eles precisavam estar se santificando novamente. Mas aqui é essa primeira separação. Moisés então está chamando todos esses homens de 25 anos para cima, até os 50, esses que estão aptos, e está dizendo, vocês agora são aqueles que estarão sendo purificados para estar diante da presença do Senhor. Aí ele fala como isso vai acontecer. Versículo 7. A purificação deles será assim. O Senhor está explicando para Moisés como é que vai ser. Você aspergirá a água da purificação sobre eles. Então, essa água da purificação, eu não vou falar agora, porque a gente vai ter um capítulo específico sobre essa água da purificação. Então, a gente vai entender um pouquinho melhor o que era essa água e para que ela servia, em quais momentos, né, essa água ia servir. Mas aqui a gente já entende que Moisés vai aspergir essa água da purificação sobre todos os homens que vão estar diante do Senhor. Então, a água vai precisar ser o elemento
de purificação para esses homens, sobre eles. Fará com que rapem o corpo todo. Então, a segunda coisa é tirar todo o pelo do corpo, né? Então, muito provavelmente, esses homens passaram por uma depilação completa do corpo. Elisângela, cabeça, peitos, pernas, tudo, acredito eu que sim. Por quê? A palavra de Deus ela não é muito clara no aspecto de por que o cabelo, por que os pelos, eles passam a ser uma parte do ritual de purificação. Eu acredito que tem a ver com a questão de limpeza, tá? Eu acredito que seja isso. Não é muito claro, ninguém tem um consenso a respeito disso. A gente até depois pode dar uma fuçada melhor aí com os rabinos da vida aí na internet para ver se eles falam alguma coisa sobre isso, mas eu tenho a impressão que tem a ver com limpeza, com higiene mesmo, tá? Então Deus estava pedindo para que eles se purificassem completamente, estivessem limpos, estivessem realmente totalmente limpos de qualquer tipo de impureza. E os pelos, eles têm essa questão da impressão de sujeira, né? Da impressão de porquice mesmo, né? Então, quando uma pessoa, ela tá muito com o cabelo crescido, com a barba por fazer, dá uma má impressão, né? De que tá tudo sujo ali. Então, Deus tá pedindo essa purificação deles, que eles rapem o corpo todo e lavem as roupas para que se purifiquem. Então, percebe que são três coisas nesse momento que são principais e primordiais para que esses levitas, para começarem a trabalhar no tabernáculo, estejam fazendo para se purificar, que é aspergir a água, que era uma água específica, é a água da purificação, a gente vai entender sobre essa água, rapar o corpo todo, então tirar todo tipo de pelo do corpo e cabelo, e lavar a roupa. Então a roupa desses homens deveriam passar por um processo de lavagem. E eu também acredito que isso tem a ver exatamente para mostrar essa limpeza, mostrar esse processo de purificação, de limpeza mesmo. Então a roupa também deveria ser lavada. Quando a gente olha para essas tipologias ou essas metáforas que Deus vai fazendo aqui na palavra, que vai colocando aqui para nós, a gente entende que quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente também vê esses elementos. Então, em Apocalipse, a gente vê sobre a roupa da noiva, que deveria ser branca, né, que deveria estar sem mancha, essa questão do corpo estar imaculado, né? O corpo estar purificado para o Senhor. Então, essa água que sempre está com a representação da palavra também, né? Essa água que nos purifica do nosso pecado também. Então, percebam que aquilo que Deus usa aqui como um tipo de processo de purificação para os levitas, isso também vai acontecer na vida do cristão. Aliás, isso deve acontecer na vida do cristão. Deus vai dizer que as nossas roupas precisam estar alvejadas, né? Apocalipse vai falar que a roupa da noiva precisa estar alvejada. Isso significa no sentido de limpeza, no sentido de branco, né? O branco dá essa conotação de limpo, de puro, né? De não contaminado, de não sujo. Então, vai se falar sobre isso também. Então, a gente já percebe que esse processo de purificação não é somente para o Velho Testamento, mas Deus está trazendo aqui para nós elementos que a gente percebe que o Senhor também cobra de diversas maneiras no Novo Testamento, na Nova Aliança, esse processo de separação, esse processo de purificação do cristão. Por quê? Porque para nós estarmos diante da presença de Deus, nós precisamos estar conscientes de que o nosso Deus, ele é santo. E quando nós estamos diante dele, nós precisamos ter essa consciência e buscarmos então esse processo de santificação e purificação. Seguindo aí o versículo, ele diz assim, versículo 8: depois eles trarão um novilho como oferta de cereal da melhor farinha amassada com óleo, e você trará um segundo novilho como oferta pelo pecado. Então aqui ele vai falar de dois novilhos, né? Um novilho que os levitas trariam para fazer como holocausto, como essa oferta diante do Senhor, com a farinha, com o óleo, né? Que fala dessa oferta que Deus vai receber, que a gente viu lá em Levítico.
essa oferta de holocausto que chega como um cheiro bom para Deus, porque a pessoa se purifica, porque ela se separa mesmo para Ele, porque ela deseja estar diante dele, mas também Moisés traria um outro novilho que serviria como novilho sacrificado pelo pecado. Não somente o pecado daqueles levitas que estavam sendo consagrados, mas a palavra vai dizer que por todo Israel. Por que por todo Israel nesse momento? Porque esses levitas, esses homens que estão sendo separados aqui, a palavra vai dizer que eles vão ser os representantes de todos os primogênitos de Israel. Então, eles estariam sendo o sacrifício naquele momento por todos os primogênitos de todas as tribos de Israel. A gente viu essa conta lá atrás a respeito de todos os levitas serem contados e depois serem feita a contagem também dos primogênitos de Israel, e a conta praticamente zerou, né? 22 mil para 22.273, se não me engano. Então eles tiveram que pagar lá o tributo pelos 273 que passou, mas Deus estava dizendo que os levitas, eles eram justamente a porção que serviria como esses representantes de todos os primogênitos de todas as tribos. Então é bem importante isso, porque esses homens estão servindo de exemplo para toda a nação de Israel. O que Deus desejava de verdade, irmãos, pelo que a gente percebe aqui no texto, é que ele queria que todos servissem a ele de igual modo. Mas como Israel decidiu não se santificar, então Deus separa essa tribo, Deus separa esses homens para ser esses representantes diante de Deus. E isso não é diferente nos dias de hoje. A igreja passa a ser esse representante diante de Deus também, como esses levitas, para toda a humanidade que está em pecado. Nós somos aqueles que, a partir do momento que nós temos essa consciência da santidade de Deus, nós temos consciência do sacrifício de Cristo, nós também temos sido separados, purificados, para sermos então esses intercessores entre Deus e os homens na terra. Elisângela, mas nós não temos mais intercessores. Hoje em dia Cristo é a nossa intercessão. Sim, mas o que eu estou dizendo aqui é que tanto os levitas quanto nós hoje somos esses homens e mulheres que Deus conta conosco para sermos luz para as pessoas, para sermos esse diferencial no meio do povo de Israel, para eles, né, para os levitas, e para nós hoje a igreja é esse diferencial no mundo, para que as pessoas vejam a diferença de Deus na nossa vida e desejem então esse processo também para a vida delas, de santificação, de purificação, de salvação. Então, a mesma importância que os levitas e os sacerdotes tinham naquela época, de serem esses responsáveis por mostrar Deus para Israel e para todas as nações, nós também somos responsáveis. Eu amo esse entendimento que a gente pode ter da palavra, de que realmente nós estamos exatamente na mesma posição que esses homens estavam ali no tabernáculo, tanto os sacerdotes quanto toda a tribo de Levi. Eles eram responsáveis por esse processo de santificação e purificação, para que através da vida deles, Israel então tivesse contato com o Deus Todo-Poderoso. Então, nós não precisamos de mediadores mesmo, isso é claro. Todos os homens têm acesso direto a Deus, mas isso a partir do momento que você conhece a Cristo. Então sim, nós não precisamos mais dos mediadores. Mas e para aqueles que ainda não aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador? Que era o caso de Israel, que não queria se santificar. Eles iam precisar sempre dos levitas e dos sacerdotes para estar oferecendo sacrifício pelos pecados deles. Entendem o que eu estou falando? Então, a tribo de Levi e os sacerdotes eram justamente esses que estariam se santificando, se purificando, para estar diante de Deus, porque aqueles que estavam em pecado, que era todo o restante de Israel, que não queria se purificar, que não queria se santificar, a ponto de estar na presença de Deus, eles iam precisar, cada vez que eles pecassem, eles precisavam da mediação, né, desses levitas e do sacerdote
para sacrificar ali dentro do tabernáculo aquele sacrifício e aspergir o sangue diante de Deus para que eles não morressem por causa do pecado. Então o mundo só não morreu, todo mundo ainda, o juízo de Deus só não veio ainda sobre a terra porque nós temos intercedido pelas vidas. O Senhor deseja salvar muito mais pessoas. Era a mesma coisa com Israel. Deus desejava alcançar todo Israel para ele. Deus desejava alcançar todas as nações ao redor de Israel para ele. Deus desejava salvar a humanidade através desses sacerdotes e desses levitas. É a mesma coisa. Então, Deus está fazendo esse processo de santificação e de purificação com os levitas e que serve e encaixa perfeitamente com todos os textos que nós vamos ler Paulo, que nós vamos ler Pedro, Tiago, o próprio Cristo pregando a respeito de santificação e de purificação. É isso que a igreja precisa ser, esse representante de Deus na terra, mostrando como é ser santo para estar diante de Deus. Então nós temos essa mesma relevância, né? Essa mesma importância para os dias de hoje. Olha o que ele vai fazer. Versículo 9. Você levará os levitas para frente da tenda do encontro, reunirá toda a comunidade de Israel. Então vamos fazer uma reunião bem grande diante da porta ali do tabernáculo, né? Versículo 11. Versículo 10, perdão. Levará os levitas à presença do Senhor e os israelitas imporão as mãos sobre eles. Então pensa aí numa multidão de pessoas e uma multidão de levitas também ali. E cada israelita, por causa do seu pecado, imporia as mãos sobre aqueles levitas. E então todo o pecado que estava sobre Israel, que estava sobre os israelitas, estariam sendo lançados sobre cada um daqueles levitas. E esses levitas, em contrapartida, a palavra vai dizer que eles também vão impor as mãos sobre o novilho. E esse novilho é que vai levar a culpa. Ele que vai ser sacrificado em lugar dos levitas, que receberam todo o pecado de Israel, e em lugar de Israel. Eu amo esse entendimento que a gente vai tendo da palavra, porque a gente percebe que sempre existe alguém que está pagando o pato por causa do pecado do outro. Então Cristo, ele foi esse que recebeu sobre ele todo o pecado. Todo o pecado da humanidade estava sobre Jesus. E ele então foi sacrificado. Aqui o exemplo está sendo de passar de um para o outro. Então todo Israel impõe as mãos sobre os levitas e transfere o pecado para eles. Agora quem está com pecado a partir desse momento são os levitas. Para que os levitas não morressem por causa do pecado de todo Israel, eles também pegavam o novilho, impunham as mãos sobre a cabeça do novilho e faziam uma oração lá, acredito eu, a confissão do pecado, e sobre aquele novilho então estava todo o pecado dos levitas e de todo Israel. E aí eles iam lá e sacrificavam aquele novilho pelo pecado, a palavra está dizendo. E aquele novilho era a representação de Cristo na vida daqueles israelitas, na vida daqueles levitas. E aí eles todos estavam livres do pecado e da culpa a partir daquele momento. Então, essa questão dos sacrifícios, elas têm a ver com isso, essa imposição de mãos transferindo o pecado, dizendo, Senhor, eu tenho culpa, mas alguém vai morrer no meu lugar. Isso é uma figura do próprio Cristo, que sofreria muito tempo para frente, né? Mas eles já estavam fazendo isso na prática, de que alguém precisava morrer por causa dos meus pecados. E a partir daquele sangue derramado, então eu teria acesso à presença de Deus. Vamos continuar aqui. Versículo 11. Arão apresentará os levitas ao Senhor como oferta ritualmente movida da parte dos israelitas. Eles serão dedicados ao trabalho do Senhor. Vocês estão vendo que Arão vai apresentar esses levitas ao Senhor como uma oferta ritualmente movida. O que é ritualmente movida? É uma tipologia, é uma alegoria do que seria o sacrifício de Cristo. Então era
Deus recebendo aquela oferta daquele novilho. Aquele novilho carregava todo o pecado naquele momento, então ele era sacrificado, era o sangue do novilho que estava sendo dado, e Deus estava recebendo então a partir daquele momento esses levitas, esses homens, para trabalhar no tabernáculo como representantes de todo o povo de Israel, que não queria se santificar, mas eles precisavam a partir daquele momento saber e ter consciência de que a vida deles já não era mais deles, porque Deus está dizendo assim, eles serão dedicados ao trabalho do Senhor. Isso fala de total exclusividade, né, de trabalhar ali no tabernáculo. Os levitas não podiam exercer nenhum outro tipo de ofício ali, nem no deserto e nem depois quando eles também já estão na terra prometida. Então, os levitas eram separados, consagrados exclusivamente ao trabalho do Senhor. Por quê? Porque eles iam precisar ser esses representantes diante de Deus por todo o povo de Israel. Versículo 12. Depois que os levitas impuserem as mãos sobre a cabeça dos novilhos, você oferecerá um novilho como oferta pelo pecado e o outro como holocausto ao Senhor, para fazer propiciação pelos levitas. Então era o sangue desses animais que estaria trazendo a purificação sobre os levitas. 13. Dispõe os levitas em frente de Arão e dos filhos dele e apresente-os como oferta movida ao Senhor. Dessa maneira, você separará os levitas do meio dos israelitas e os levitas serão meus. Então Deus está dizendo, eles são propriedades minha, povo escolhido, nação santa. Lembra lá? Êxodo 19 ou 1 Pedro, né, vai falar sobre esse texto. Versículo 15. Depois que você purificar os levitas e os apresentar como oferta movida, eles entrarão na tenda do encontro para ministrar. Então, enquanto esse ritual, enquanto essas ofertas, enquanto isso tudo aqui não fosse feito, esses levitas não poderiam estar diante do Senhor na tenda do encontro. Então eles não poderiam estar trabalhando no tabernáculo sem passar por esse ritual de purificação, de ser apresentados diante dos sacerdotes, de ser derramado o sangue desses animais em favor de todo Israel. Então sempre que algum levita fosse começar a trabalhar no tabernáculo, ele teria que passar por esse tipo de ritual. Ele teria que ser apresentado ao Senhor, deveria ter essas ofertas, do mesmo jeito. Isso aqui é uma lei que permanece nos escritos de Israel até hoje. E se eles tivessem o templo, ou se esse templo realmente for construído novamente, todo esse ritual volta a acontecer, porque é dessa forma que eles então se santificavam, se purificavam para trabalhar diante do Senhor, diante da Arca da Aliança, diante ali do próprio tabernáculo. Versículo 16. Eles são os israelitas que deverão ser inteiramente dedicados a mim. Eu os separei para serem meus em lugar dos primogênitos, do primeiro filho homem de cada mulher israelita. Todo primogênito em Israel, entre os homens e entre os rebanhos, é meu. Eu os separei para mim quando feri todos os primogênitos no Egito. E escolhi os levitas em lugar de todos os primogênitos em Israel. Dentre todos os israelitas, dediquei os levitas como dádivas a Arão e aos seus filhos. Eles ministrarão na tenda do encontro em nome dos israelitas e farão propiciação por eles, para que nenhuma praga atinja os israelitas quando se aproximarem do santuário. Percebem aqui? Versículo 19 vai falar que esses levitas, então, eles estão sendo separados, eles vão passar por esse processo de purificação, porque eles serão os representantes de todo o povo de Israel, em especial dos primogênitos. Então, é como se através do primogênito, Deus trouxesse então toda uma purificação para o restante da família. Isso é poderoso demais, gente. A partir do primogênito de Deus, então todo o restante da linhagem já era santificada e purificada. Olha que tremendo isso. A partir de Cristo, que é o primogênito de Deus, todo o restante da linhagem que nós estamos incluídos, nós então também somos santificados e purificados para Deus.
Percebem? Que Deus está dizendo que através de um, ele purifica todo o restante da família. Através de um, todo o restante então recebe essa purificação por causa da linhagem, por causa dessa separação para Deus. Isso é maravilhoso. Como Deus faz, nos mostra Cristo em cada um dos versículos da palavra de Deus. Deus está mostrando o sacrifício de Cristo o tempo inteiro. Esse primogênito de Deus que viria e morreria em nosso lugar, trazendo então todo o processo de purificação e santificação que a gente precisava, mas que eu ia precisar morrer. Mas para não morrer, ele então morre no meu lugar. É exatamente isso que Cristo está fazendo e que Deus está mostrando aqui para nós. Para que nenhuma praga, né? Para que nenhuma maldição alcance nenhum dos israelitas. Então, para que eles pudessem ter para que eles pudessem ter a bênção de Deus sobre eles, todos esses rituais eram totalmente necessários para que Cristo fosse realmente essa representação depois para nós. E para que Cristo fosse essa morte necessária em nosso lugar. Aqui é só um pedacinho, né? Era só para Israel todo esse sacrifício que era feito e eles então estariam guardados pelo Senhor. Em Cristo isso toma uma proporção muito maior. E então não só um povo, não só uma nação, Israel, mas toda a humanidade recebe essa mesma carga de santidade, de purificação através do sangue de Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Versículo 20. Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel fizeram com os levitas conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Os levitas se purificaram e lavaram suas roupas. E Arão os apresentou como oferta ritualmente movida perante o Senhor e fez propiciação por eles para purificá-los. Depois disso, os levitas passaram a ministrar na tenda do encontro, sob a supervisão de Arão e dos seus filhos, e fizeram com os levitas como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então, exatamente como Deus manda aqui essa prescrição, eles fazem, e a partir desse momento, então, nós temos a consagração da tribo de Levi, de todos os homens da tribo de Levi, podendo entrar na tenda do encontro para trabalhar junto com Arão e seus filhos que já haviam sido consagrados aqui nesse momento. Então, lembra que nós estamos há exatamente um ano depois da saída deles do Egito. Eles estão ainda onde, gente? No pé do Monte Sinai. Eles não andaram ainda. A gente vai perceber em que momento que eles começam a caminhar. Mas desde o momento de Êxodo 19, onde Deus se apresenta lá no Monte Sinai para eles, eles estão acampados no mesmo lugar. Aqui eles construíram todo o tabernáculo durante aquele ano. Aqui eles terminam o tabernáculo lá em Êxodo 40 e montam. Aqui eles recebem toda a instrução do Senhor de como é que era os tipos de sacrifício. Todo o livro de Levítico é recebido ali, no pé do Monte Sinai, durante esses 3 meses que se passaram, que eles estão acampados ali no Monte Sinai, né, no pé do Monte Sinai. Então, muita coisa Deus está derramando sobre o seu povo aqui, nesse momento. Nada mudou. Eles andaram do Egito até o Monte Sinai, ali eles acamparam e ali Deus começou a ministrar a vida dos israelitas, a vida de Moisés, a vida de Arão e seus filhos que se tornariam sacerdotes. Deus chama esses homens da tribo de Levi para ser esses oficiais diante dele. Deus ensina então para Moisés como é que eles iriam fazer todo tipo de sacrifício, como eles iam viver em comunidade. Gente, todo o livro de Levítico que nós já estudamos está inserido nesses 3 meses. Olha quanta informação Deus passa para Moisés em 3 meses. Quanta informação Israel vai recebendo do Senhor através de Moisés. Como eles vão atuando ali, né, fazendo esses rituais acontecerem, entendendo agora com o tabernáculo pronto, como é que eles deveriam se organizar. Como é que o acampamento deveria se organizar? Lembra que a gente começou lendo aqui em Números? Como é que o acampamento deveria se organizar? Como é que eles iam sair do acampamento quando eles tivessem que começar a caminhar? Tudo está sendo ensinado pelo Senhor para Moisés e Moisés repassando então para o povo.
é igual quando a gente se converte? Em que aspecto? Quer abrir aí a voz e falar? Em qual aspecto é igual quando a gente se converte? Eu digo que quando a gente se converte, principalmente uma pessoa que vem do mundo, se a gente for parar para pensar no que ela começa a pensar e ver que tudo que ela viveu tem que ser diferente, ali é praticamente a mesma coisa. A gente já está num âmbito cristão há mais tempo, então a gente não consegue perceber como foi difícil e como às vezes para alguns pode ser difícil, né? Mas aí a gente entende que quando é com Cristo, o negócio flui, ele vai, né? Porque você tem a ajuda do Espírito Santo. E aí, quando a gente percebe, eu vejo isso, quando a gente percebe que alguns têm dificuldade, dá a entender que ela não está buscando, às vezes, no Espírito Santo essa ajuda, ela está tentando por si mesma. Ou, em última análise, ela não nasceu de novo também, né? Então a gente percebe muito isso. Por que eu digo que ela não nasceu de novo? Às vezes o que acontece é a pessoa se emocionar num culto através de uma pregação, através de um louvor, aí ela até levanta a mão dela, né? Aceita Jesus ou começa a frequentar a igreja, mas não houve realmente um novo nascimento, ela não foi regenerada no espírito. Então ela não nasceu da água e do Espírito, para que realmente o Espírito Santo agora consiga trabalhar no espírito dela a ponto dela conseguir caminhar toda essa transformação, todo esse processo, né, de purificação e santificação que vai precisar começar a acontecer. Então o cristão que caminha durante muitos anos e você olha para a vida dele e ele está estagnado na sua vida espiritual, precisa repensar, porque muito provavelmente em algum momento ele parou de buscar esse entendimento daquilo que ele precisa fazer para permanecer, né, sendo transformado, sendo santificado até que Jesus venha. Então, a vida cristã é uma vida de constante transformação, de constante santificação até que ele venha. Então a gente precisa entender que isso vai acontecer sempre. A partir daqui, a tribo de Levi passa a oficializar ali diante do tabernáculo e eles vão ter que olhar para o livro de Levítico, para toda aquela lei, para todos aqueles rituais, como uma regra de fé e prática, igual a gente fala da Bíblia hoje. Então eles iam precisar, a partir de agora, olhar para tudo aquilo que Moisés estava ensinando para eles e colocar isso em prática, à risca. Porque aqui na lei, Deus não permite que seja feito de qualquer jeito. Hoje em dia também não, mas hoje em dia a gente tem a famosa graça, né? Deus nos perdoa, porque nós podemos errar e pedir perdão. Aqui, se eles fizessem algo que estivesse fora da lei ou fora do princípio do que Deus havia ensinado, a justiça de Deus era imediata. Então não havia a misericórdia como nós temos hoje, no sentido de ter essa oportunidade de nos arrepender. Então Israel precisava estar constantemente prestando atenção naquilo que Deus estava falando com eles, para que eles seguissem isso à risca. Elisângela, então era muito mais difícil naquela época? Não. Podem ter certeza que hoje é mais difícil. Como assim? Porque naquela época era só seguir à risca o que Deus estava dizendo e eles estavam salvos. Vamos dizer assim, só para vocês entenderem. Então, se eles seguiam todos os rituais certinho, eles estavam tranquilos de que eles estavam salvos. Vou dar um exemplo prático para vocês entenderem. Eu sempre falo isso só para a gente compreender. Por exemplo, o adultério, né? Então, se seguisse lá os 10 mandamentos sobre não adulterarás, o adultério só era concebido se então era pego no ato do adultério. Se aquela pessoa fosse pega realmente no adultério e ela fosse então levada a público, então aquilo traria condenação para aquela pessoa. A palavra de Deus vai dizer que agora, a partir de Cristo, não mais somente o ato passa a ser adultério, mas se nós, na nossa mente, olharmos para o nosso próximo e já desejarmos ele com cobiça ou com má intenção, eu já cometi adultério. Então percebe que a régua ela sobe. O Espírito Santo está aqui para nos ajudar, porém a régua sobe por causa do nível de relacionamento que nós passamos a ter com o Senhor. Fala aí. Eu vou até abrir a câmera, porque eu acho
eu penso que lá não era só no ato que virava um pecado. Eu imagino que igual hoje também era. É claro que o pecado exposto, ele trazia toda a vergonha, tudo isso. Mas quando Deus fala depois, mais para frente, principalmente pelos profetas, se não me engano, que ele preferia a obediência do que o sacrifício, ele já estava dizendo, né, que mesmo que você faça no escondido, eu também não estou te aceitando. Só que ele não mostrava para todos que ele também não estava aceitando, assim como não era mostrado o pecado, né? Sim, quando eu falo que precisa da exposição, é porque não havia como ser julgado, principalmente pelo próprio povo, se não houvesse a exposição. Então nós estamos falando sobre isso, sobre essa questão de juízo mesmo, né? Da pessoa já ser julgada. Então hoje, com a ação do Espírito Santo, o juízo ele não vai ter desculpa. Porque então eu sei que eu estou em pecado. O Espírito Santo está me dizendo que eu estou em pecado e eu preciso me arrepender. Ali eles não tinham. Na velha aliança não tem o Espírito. Lembra? Eles estão mortos, né? Eles só têm a alma e o corpo. Então era seguir à risca a lei e você então estava apto a ser salvo. Se você escorregasse, na verdade, quem ia te dizer que você escorregou? O Espírito Santo não está ali para nos auxiliar, né? Então, era uma forma um pouco mais difícil para Deus trazer juízo, porque não tinha o auxílio do Espírito Santo, não tinha esse lugar de Deus falar. Então, Deus só podia falar através da palavra. Então, eles precisavam olhar para a palavra e seguir à risca a palavra. Hoje não mais, hoje nós temos realmente aquele que nos ajuda. Quando eu falo sobre isso, Dai, e os alunos que estão aqui, o que eu estou querendo dizer é assim, ó. Na antiga aliança, era impossível que eles não pecassem. Entende o que eu estou querendo dizer? Todo mundo já estava em pecado. Então era assim, era fato. Não havia ninguém que não estava em pecado. Eles só precisavam sempre confessar uns aos outros para serem sarados. Eles não podiam ficar se escondendo. Era tipo isso. Não tinha como. E na verdade, assim, eles não tinham como não ter pecado. É basicamente isso. Tipo assim, eles já tinham pecado só de ter nascido e só de estar vivo. Então não tinha o sangue de Jesus que os purificava de todo o pecado. Eram os rituais, eram anualmente, olha só, era uma vez só no ano que o sacerdote se preparava para fazer então todo aquele ritual maior, para entrar no Santo dos Santos, para aspergir o sangue lá, para que mais um ano eles estivessem purificados, percebe? Então era um ano de muito pecado. E então Deus vinha com o sacrifício no Yom Kippur, né? Nesse dia da expiação. Então eu acredito que assim, Deus realmente agia com muita misericórdia. Porque era impossível que eles conseguissem não pecar. Olha isso é muito forte. Entendeu? Eles já pecavam naturalmente. Por isso que, para que alguém tivesse juízo, precisava do ato. Entendeu? Então não era simplesmente, eu pensei com maldade, porque na verdade eles já pensavam com maldade naturalmente, porque eles não tinham o Espírito. Olha que forte isso. Não tem como não pecar. O mundo, gente, não tem como você dizer para uma pessoa que não nasceu de novo que ela consegue não pecar. Isso é impossível diante de Deus. Entende o que eu tô querendo dizer? A pessoa não nasceu de novo, ela não tem o Espírito. Ela não vai conseguir não pecar. Ela vai pecar, entre aspas, naturalmente, porque ela está morta espiritualmente. Ok? Tá? Então, aí eu já terminei falando sobre a idade, né? O restante do capítulo 8 aí eu já falei pra vocês. Vamos fechar a aula aqui, só para não começar o capítulo 9 e ter que fechar no meio. Então tá faltando 8 minutos, mas eu vou fechar e já abro e a gente já continua aqui no capítulo 9.